estamos no mês de março, e no mês de março se comemora o Dia Mundial do Rim, né? E é sempre importante a gente falar da saúde renal, porque cuidar da saúde dos rins é fundamental para ter uma vida saudável com qualidade. E aqui está a médica nefrologista da unidade de hemodiálise da Santa Casa de Fernandópolis, doutora Liliane Repiso. Doutora, bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Cabelo. E o que é que nós podemos falar da saúde renal? Então, agradeço mais uma vez, né, o convite de estar aqui e a oportunidade de estar falando para a população. Então, o foco desse mês de março, que é uma comemoração em nível mundial, e esse ano a Sociedade Brasileira de Nefro foi muito feliz, conseguiu um alcance maior nessa informação, que na verdade nosso objetivo é passar informação para a população, né? Que o problema maior que a gente enfrenta da saúde dos rins é o que? A perda da função desses rins, a falência renal, né? E a gente fala em falência renal dos dois rins ao mesmo tempo. A gente tem os dois rins, mas a gente acaba perdendo, pela grande maioria das doenças, os dois rins vão funcionando cada vez mais lentamente. E no começo que essa perda acontece, o paciente não vai ter sintomas. Esse é o problema. É uma doença silenciosa. Uma doença silenciosa. Então, ele vai estar ainda urinando, falando, não tenho dor nas costas, e acha que o problema de saúde do rim tem que doer, o rim tem que doer. E essa é uma ideia equivocada. A gente não tem que... Geralmente, a dor do rim vem acompanhada de um episódio de cólica de rim, pedra do rim. O foco, a gente falar, é de perda do funcionamento desse rim, que não vai dar sintomas inicialmente. E é uma doença que, infelizmente, a gente está encontrando só aumento. Então, com o aumento da população, o aumento das doenças crônicas, a doença está aumentando demais. E o foco é a gente tentar passar para a população pesquisar a saúde dos rins. Certo. Então, não vamos esperar ter sintomas para saber como que está meu rim. Agora, a senhora está aqui para dizer exatamente sobre isso, porque a hora que o rim para, aí tem que ter a terapia substitutiva, que é a hemodiálise. Isso. E não tem vaga para todo mundo. Isso. Nós estamos enfrentando um problema de saúde pública, né, em nível nacional, que com o aumento do número de casos de pacientes que necessitam de hemodiálise, nós não estamos encontrando vaga suficiente no sistema de saúde público, né, que é o SUS, que é o grande financiador desse tratamento no Brasil, e muitas vezes os pacientes estão tendo que ficar internados meses em hospital, esperando vaga para conseguir essa hemodiálise. Então, eles recebem o tratamento, sim, mas em nível hospitalar, não conseguem depois manter o tratamento pós-alta. Então, eles ficam esperando meses, assim, esperando uma vaga. Essa realidade, assim, graças a Deus, em Fernandópolis, a gente não está com tanta dificuldade assim, mas já está batendo na nossa área aqui, Rio Preto, Catanduva, uma realidade próxima nesses municípios maiores, que não estão conseguindo abranger toda a população que necessita de tratamento para hemodiálise. Não tem vaga para todo mundo. Então, qual que é a ideia? Não vamos deixar essa doença crescer mais. Então, nós estamos aqui para falar não da terapia substitutiva, nós estamos aqui para falar como preservar o rim. Isso. Então, a gente não quer que esse número continue aumentando. Só que a população está envelhecendo, as doenças crônicas existem. Então, a ideia é passar quem tem envelhecimento, a população que está envelhecendo, a população que tem alguma doença crônica, que é principalmente diabetes, hipertensão, alguma doença cardíaca associada, já operei o coração, fiz ponte de safena, paciente que tem muita dor, artrite, gosta de tomar aquele anti-inflamatório, eles precisam saber como que estão esses rins funcionando. E para isso, a gente só vai saber através de exame que é de fácil acesso, né, no postinho, na UBS, que é o exame de sangue da creatinina. Essa creatinina, ela me fala quanto que os rins estão filtrando. Então, quando ela altera, é porque os dois rins estão alterados. Então, às vezes o paciente me fala, mas doutor, eu perdi os dois rins? Sim. Quando a creatinina está alta, que marca que meu rim está mais fraco, é uma doença que já pegou os dois rins. Então, a ideia é, se eu tenho uma doença que eu tenho risco de perder o rim, vou atrás para ver como está meu rim. Vou dosar minha creatinina do sangue. Vou fazer um exame de urina para ver se eu perco proteína nessa urina. Que às vezes a urina está saindo normal, mas eu já tenho perda de proteína na urina, que eu só vejo por exame de urina também.
Então, esses exames são de fácil acesso no postinho. Por que então não fazer? Eu vou lá no postinho, eu vou fazer meu exame, como que está minha glicemia, todo mundo quer saber como que está teu diabetes, como está o seu colesterol e como que está seu rim. Você se perguntou? Você fez seu exame de creatinina esse ano? Então, é isso, né? Então, vou fazer meu check-up, inclua nesse check-up o exame de função dos rins, que é essa creatinina. E na população mais específica, também um exame de urina. Doutora, mais uma vez bem-vinda à Rádio Difusora FM. Em quais períodos as pessoas devem fazer esses exames a fim de prevenir as doenças renais? Sim, então assim, na população em geral, anualmente já seria de bom tamanho. Já na população de maior risco, né, pacientes diabéticos, hipertensos, geralmente é aconselhável fazer essa medida desses exames pelo menos 2 vezes por ano, tá? Então, população geral, eu não tenho problema nenhum, vou fazer meu check-up e vou incluir lá meu exame de creatinina para saber minha saúde dos rins. Agora, a população que já tem alguma doença que tem maior risco, ela precisa ver com mais frequência, né, umas 2 vezes por ano. Doutora, o exame da creatinina apareceu alterado. A partir de que momento acende a luz vermelha aí, ou a luz amarela? Então, aumentos iniciais são os mais importantes. Então, assim, quando você tem uma alteração inicial, você já tem que olhar com um olhar mais específico, porque o aumento tardio a gente não consegue depois voltar para trás muitas vezes. Quer dizer, você vai perdendo, não tem retorno. Não tem retorno. A doença renal crônica é uma doença crônica, como o nome diz, sem recuperação. Então, a ideia é você prevenir e descobrir mais precocemente possível para ver o que você pode melhorar antes que aumente. Então, não existe assim, minha creatinina deu só um pouquinho alterado, não é nada. Você não pode esperar dar muito alterado, né? Então, vamos rever de novo. Às vezes a gente faz uma nova dosagem, investiga, né? Tomou algum remédio? Será que prejudicou o rim? Aquele dia que fez o exame estava desidratado, né? Estava muito calor, não tomou água, né? Então, o olhar tem que ser inicial. Sim. Não pode ser tardio. E qual o índice que realmente aí já a pessoa já entra naquela situação que é já de desespero e preocupação? Sim, essa creatinina a gente usa depois, existem cálculos, umas fórmulas que vão nos dizer a porcentagem desse rim funcionando. Então, para vocês terem uma noção em média, assim. Então, uma creatinina para você de 1,2 significa mais ou menos que os teus rins estão filtrando 70%, que a gente fala. O normal é mais que 60%. Fazer hemodiálise é quando é menos que 10%. Mas é muito grave se chega um paciente para mim já com menos de 30. Menos que 30, infelizmente, eu tenho muito pouco a fazer. Ele vai tratar, mas ele já perdeu mais da metade do que deveria ser o ideal para ele. Então, essa creatinina, a gente usa depois uma conta para chegar numa porcentagem. Isso aí, hoje tem vídeo. Então, se você colhe no laboratório, já vem lá, creatinina embaixo, taxa de filtração glomerular. Essa continha que vem embaixo é a porcentagem que a sua creatinina está significando para você. Então, a gente não pode esperar que ela suba muito. Subir muito significa que eu perco muito a função dos rins. E se ela está subindo, são os 2 rins. Quer dizer, não tem meio termo aí. Não tem. Não tem separação. Não tem. Mas é um rim só que eu perdi, o outro tá normal, né, doutora? Não, infelizmente, se a tua creatina tá alta é porque os seus 2 rins não estão bons. Agora, doutora, a gente está conversando aqui e a pessoa em casa está se perguntando, bom, deu alterado, quais são as atitudes que eu posso tomar a partir de então para, vamos dizer assim, não deixar piorar a situação dos rins? Isso. Primeira coisa é conversar com o médico clínico dela mesmo, né? Que aí ele vai ter uma instrução melhor para ver se ele já vai ter que ser encaminhado para o especialista, para o nefrologista, ou vai conseguir ainda controlar com o clínico. Mas, no geral, assim, se eu não quero perder meu rim, o que eu tenho que fazer? Boa. O que eu tenho que fazer? Dá a receita de ouro aí. Então, se eu não quero entrar em diálise, eu não quero perder a função, o que eu vou fazer? Se eu sou diabético, eu tenho que manter minha glicemia controlada. Então, o paciente chega para mim e fala, doutora, eu estou tomando esse remédio para o diabetes, esse remédio para a pressão. Qual que é o remédio para o meu rim? O remédio para o seu rim é tratar a pressão e tratar o diabetes.
se você não controlar o que está machucando o seu rim, não tem um remédio que vai vir salvar o seu rim. Então, para eu preservar a função dos rins, eu tenho que controlar os fatores que agridem os fatores de risco. Então, se eu sou hipertensa, minha pressão tem que estar controlada. Posso tomar remédio de pressão, só que se eu estiver tomando remédio e a minha pressão não está subindo, eu estou protegida. Se eu sou diabética e a minha diabetes está controlada, eu estou protegido. Não, se eu tomo bastante água, controlo o sal da minha comida, eu estou protegido. Se eu não fico tomando um remédio indiscriminado, principalmente os anti-inflamatórios, que são danosos aos rins, eu estou protegido. Então, eu ter doença crônica controlada me protege. Ter uma doença crônica descontrolada é o principal fator de risco para eu perder o rim. Então, hoje eu estou com uma diabetes alta, não dá nada não, né? Glicose está 300, não estou sentindo nada. Por dentro ele está machucando você. Ele está por dentro fazendo você perder a função do rim. Então, não é porque hoje meu diabetes está alto que eu não estou sentindo nada, que eu não vou me preocupar. Doutora, mas eu tomo muita água. Então, só a água não previne doença renal. Então, lógico, a gente tem que manter nosso grau de hidratação importante, previne a gente de desidratação, formação de pedra, mas a gente sabe que as principais doenças que atrofiam o rim, que fazem eu perder a função do rim, é diabetes e hipertensão. Então, não adianta eu ser diabético, beber um monte de água e minha glicemia está 300. Controle a sua glicemia, controle a sua pressão, controle o consumo de sal, beba água, faça atividade física, pare de fumar. É isso que são as regras de ouro para você ter uma boa saúde dos rins. Isso influi diretamente na qualidade de vida, né, doutor? Lógico, né? Exatamente. Entrar num tratamento de hemodiálise influi em qualidade de vida. O paciente tem que ir 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, isso. Doutora. No mínimo 3, né? E explica pra gente como é que é o processo. A pessoa chega lá, a máquina vai fazer a função do rim. Isso, então a gente vai passar o sangue do paciente através de um dispositivo ou de fístula, que é uma cirurgia que faz para a veia do braço ficar mais forte, ou através de um catéter, e esse sangue do paciente vai passar num filtro da máquina que vai fazer a função desses rins. Então lá que eu vou tirar esse excesso de sujeira do sangue, vou tirar o excesso de água, porque muitas vezes o paciente que faz hemodiálise, ele não urina mais. Então, a gente está aqui numa festinha, eu brinco, né, até com meus alunos. Vocês estão lá na festinha bebendo um monte de cerveja, de água, mas estão indo toda hora no banheiro fazer xixi. E o paciente que faz hemodiálise, ele não está mais urinando. Então, ele não pode beber mais água à vontade. Então, o que antes era, né, liberado, benefício, agora eu tenho que ter restrição. Então, olha que ponto que o paciente chega. Não pode beber mais líquido à vontade, não pode comer todas as comidas, porque pode ter risco de aumentar potássio. Então, fica uma vida mais restritiva, tanto em termos de dieta, ingestão de líquido, como ele ter que se locomover 3 vezes por semana para o setor de hemodiálise e fazer esse tratamento. Então, a gente não quer chegar nesse ponto. Lógico, assim, agora tem outro ponto. O paciente me procura assustado. Eu não quero fazer hemodiálise. Não, também assim, ninguém quer. Quem quer? Mas se eu perdi a função dos meus rins, é um tratamento que vai prolongar a minha vida e aqueles que estão habilitados podem depois fazer um transplante renal. Tá? Então, assim, também não vamos assim, não quero perder, mas não é... Não vou negar, é um tratamento, né? Exatamente. O procedimento de hemodiálise, ele não substitui 100% os rins. É importante enfatizar isso também. Não substitui 100%. Então, eles vão tendo outras complicações cardíacas, complicações vasculares, né? Então, assim, qual é a qualidade de vida? Diminui a sobrevida, assim, né? O paciente que faz hemodiálise diminui os anos de vida dele. O paciente fica um pouco debilitado na questão de saúde por conta desse procedimento, doutora? Sim, fica debilitado porque a gente não consegue fazer a mesma função do rim, né? A hemodiálise vai trazer benefício, vai trazer qualidade, já que ele não vai viver mais se o rim dele não está mais filtrando sem hemodiálise, mas vai ficar debilitado, né? A doutora, a senhora tocou num ponto muito importante, que é o anti-inflamatório. E que hoje a pessoa, principalmente qualquer dorzinha, qualquer coisinha, a gente vai lá e toma anti-inflamatório. Isso. A partir de que momento o anti-inflamatório, digamos assim, a gente tem que riscar da nossa vida?
Isso é importante mesmo. Então, hoje a gente não tem, nas farmácias, né, no Brasil, a gente tem controle de receita de antibiótico. Sim. Que é quando é para alguma infecção, né, uma infecção de urina, uma infecção de garganta. A gente já tem controle. Os pacientes só compram antibiótico com receita médica. Já anti-inflamatório, a gente não tem esse controle. Então, ele pode comprar sem controle. E aí, como eu tenho que ter medo? É um remédio excelente para dor, mas que vai prejudicar meu rim. Então, paciente que não tem problema nenhum, é jovem, né, mais jovem, um esportista que fez uma lesão, tudo bem, ele pode tomar por um período ali, uma semana, 15 dias, né? Agora, se eu já tenho idade mais avançada, se eu paciente já é idoso, paciente já tem alguma doença que tem risco de perder o rim, ele não pode tomar nenhuma dose. Ah, mas é só uns dias, não pode. É uma medicação que pode te prejudicar, para o que você vai tomar? Então, existe outro grupo de medicamentos para dor que não afetem o rim, que são os analgésicos, né? Então, ele tem que ter essa noção. Se eu já tenho um risco de perder o rim, eu não vou tomar mais uma coisa que vai me prejudicar. Agora, se eu sou jovem, não tem nenhum problema, aí a gente usa por um período também limitado, né? Certo. E qual é o limite de... O ideal, assim, é não passar em paciente sem risco de uma semana, né? Uma semana a 10 Agora, dias. idade. Quando eu devo esquecer? Acima de 60 anos, a gente... Então, cadeira pode riscar. É bom não usar. Você vai usar outro grupo de medicamentos. Anti-inflamatório em casa. Hoje a gente tem um arsenal de medicações para dor aguda, dor crônica, que não agride o rim, né? Então, dá para ficar sem o Cimelide, sem o naproxeno, sem o diclofenaco. Porque o povo tem caixas e caixas em casa, né? Tem. Todo mundo tem. Então, meu amigo, minha amiga, passou dos 60, não tem mais anti-inflamatório. Não tem mais anti-inflamatório, exatamente. Descarta. Pede para o seu médico que ele vai passar esses medicamentos. Vai passar outra classe de medicamentos que não afetam. Os analgésicos, tipo de pirona, paracetamol, né, um buscopan composto, são medicações usadas para dor que não são anti-inflamatórios, né? Exatamente. Doutora, estamos recebendo aqui perguntas de internautas e ouvintes que acompanham o nosso programa nesse exato momento, a respeito do assunto. É o Newton Ribeiro, do bairro Corinto, que está na capital, acompanhando o nosso programa. Obrigado pela sintonia e audiência, Newton. Eu gostaria de saber, doutora, eu tenho cálculo no rim direito. Além do sal, qual alimento eu devo evitar? Por gentileza, me passe aí. Tá. A parte de cálculo, assim, a gente, para evitar formar cálculo, existem alguns tipos de cálculos, né? Uns são mais de ácido úrico, outros são mais de cálcio, mas no geral, que é interessante a gente falar também. Eu tenho que beber bastante água, comer pouco sal. O sal não é só o sal do saleiro, né, gente? É o sal dos alimentos. Então, da mortadela, do presunto, dos processados. O refrigerante, ele é riquíssimo em sódio também. Além disso, tem os alimentos protetores. Então, a gente tem alimentos que prejudicam, que são os embutidos com excesso de sal, e tem os alimentos que protegem a gente, que mantêm o pH da urina melhor, que são o quê? As frutas ricas em potássio, magnésio e ácido cítrico, que é o citrato. Então, se eu não tenho um problema renal de insuficiência, que é a perda da função do rim, eu tenho que ter, todo dia, eu falo, gente, a gente tem que beber água, comer pouco sal e comer fruta. A gente tem que ter uma ingestão, a gente fica só naquele básico de muito pão, arroz e feijão, e cadê legumes e frutas no dia? A gente tem que ter uma ingestão de frutas e legumes e verduras que nos disponibilizam potássio, magnésio e citrato, que são fatores que protegem a gente de não formar pedra no rim. Então, ele não é para ter medo. Então, outra coisa importante, as pessoas têm medo do limão. Acham que limão, por ser ácido, prejudica o rim. Ao contrário, o limão protege a gente de formar pedra no rim. Ele é uma fonte de vitamina C. É um ótimo alimento. Então, qual que é o problema do limão? Só que ele é ácido na boca. Ele tem ácido cítrico. Ele é só ácido na boca. Dentro da gente ele não é ácido. Ele vira bicarbonato. Então, em vez de vocês acharem que o limão vai piorar a acidez da urina, ao contrário, ele até alcaliniza a nossa urina. Então, quem tem pedra no rim, um bom costume é beber água com limão. Tá? Então, água, Newton, água com limão, não é caipirinha, não. É água filtrada. Consumir, não, vamos consumir, gente, 2 frutas por dia. Vou chupar uma laranja, vou tomar uma água com limão, um pedaço de mamão. As frutas são protetoras pra gente.
tá? Então, de formar pedra, um principal tratamento é esse. Água, pouco sal, pouco embutido e frutas e legumes no dia a dia. Né? Chega só de pão, né? A gente come muito carboidrato. Doutora, outra pergunta. Qual o tipo de sal é menos prejudicial para o trabalho aí dos rins, para o funcionamento dos rins? Essa diferença dos sais que a gente tem hoje, né, no mercado, né? O cloreto de sal normal, o sal marinho, o sal rosa, assim... na prática, gente, é pouca diferença. Então, na verdade, você poderia usar qualquer tipo de sal, porque o mais importante é a quantidade que você põe. Não importa se é o sal rosa, se é o sal marinho. Então, o mais importante é você restringir a quantidade que você está usando e lembrar do sal que vem dos alimentos já ultraprocessados. E evitar alimentos que têm, além do sal, glutamato, que são aqueles temperos prontos do saquinho, né? Sazon, caldo quinoa. Sazon, essas coisas todas aí. Isso, são riquíssimos em sódio e tem bastante glutamato, que também não é uma substância boa, uma substância cancerígena. Usar tempero natural, então. Alho, cebola, cheiro verde, se gostar de pimenta também, pimenta não é prejudicial ao rim. E o limão também não é prejudicial. Todo mundo com medo de usar o limão porque é ácido. Não pode chupar um abacaxi que faz mal pro rim. Isso é mito, tá? A única fruta que a gente pede para evitar quem tem excesso de pedra no rim é carambola. A carambola não pode ser usada para nenhum paciente que tem problema renal, tanto de pedra como de insuficiência renal. E é uma fruta mais, vamos dizer, não está tão frequente na nossa vida, né? Ela não é para usar. O resto não é para ter medo, é para usar, né? Para a gente ingerir fruta diária. A gente tem que ter aporte de vitamina C diário, potássio diário, magnésio diário, fibras diárias para nossa saúde intestinal. Então a gente tem que voltar a ter o costume de consumir frutas diariamente. Doutora Liliane, e a questão da pimenta do reino, ela é prejudicial? Também é mais mito isso, não é prejudicial não. Quem gosta de ingerir pimenta do reino pode ingerir. O mais perigoso é os pozinhos do tempero, que é o sazon, caldo quinoa. Agora, se eu usar só a pimenta pura, né? A pimenta do reino pura, tudo bem, não teria problema não. Bom, doutora, a gente sabe, quando a gente fala da função do renal, é exatamente essa, né? Os rins são filtros, né, do nosso organismo. A gente vai colocando para dentro e ele vai ter que trabalhar, né? Isso. Ele vai ter que trabalhar. Isso. O fígado, ele tem uma outra função. Isso, também. E o rim tem a dele lá bem delimitada, né? Um ajuda o outro ou não? Como é que é? Sim, um ajuda o outro, mas no geral, os rins eles servem para eliminar o excesso de água que eu bebo, eliminar o excesso de sal que eu ingiro, eliminar o excesso de potássio que eu ingiro, e eliminar o excesso de sujeira do sangue, que é essa ureia que vai subindo, creatinina que está subindo. Então, se o paciente está subindo no sangue, porque o rim não está dando conta de eliminar no xixi. Então, essa é a função. Quando o meu rim está bom, eu elimino creatinina na urina. Se ela está subindo no meu sangue, é que meu rim não está filtrando bem, está ficando retido creatinina no sangue. Ela era para sair na urina e não ficar alta no sangue. Se ela está subindo, é que o meu rim não está bom. Perfeitamente. Olha aqui, tem mais pergunta aí, Samuel? Mais uma pergunta aqui, é da nossa ouvinte, a Eunice. Vamos ouvir o que a Eunice tem a nos dizer. Bom dia, Eunice. Bom dia. Eu queria saber da doutora o que é estenose no rim. Estenose, geralmente, assim, precisava saber melhor dados, mas assim, existe estenose do canal da urina, que talvez é isso que ela tenha me falando. Existe estenose dos vasos, que é estenose de artéria, mas acho que o mais comum que ela deve estar querendo se referir é estenose do canal, do ureter, porque a gente produz a urina no rim, e essa urina ela é levada até a bexiga, que é o órgão que armazena a urina até a gente esvaziar, né? Eliminar do corpo. A gente tem um canalzinho do rim até a bexiga, que chama ureter. E aí muitas vezes os pacientes vão ficando com estreitamento. Então, estenose é quando eu tenho um estreitamento do canal da urina. E aí eu formei urina, mas eu não consigo esvaziar ela, passar ela pelo meu caminho até a bexiga. E aí qual é o... Aí geralmente tem que ser avaliado, mas geralmente é um tratamento que a gente trabalha junto com o urologista, que é outro médico da saúde dos rins, né? Para ver se é caso cirúrgico ou não. Aí vai ter que ser individualizado. Aí geralmente a gente também precisa do auxílio do urologista, que é outro médico do rim. A senhora falou que da unidade de hemodiálise da Santa Casa, que
vamos dizer, bem antiga já funcionando aqui para Sim, o Rondonópolis, doutor né? Evaldo, o doutor Nilson, né? São... Bem lá atrás. E a gente gostaria de saber, doutora, qual é hoje o número de atendimentos lá e se já estamos no limite da capacidade, como é que está a situação? nós estamos próximos do limite, mas estamos ainda atendendo a população da região, sim. Em média, a gente tem 250 pacientes fazendo hemodiálise aqui em Fernandópolis, isso. E eles vêm 3 vezes por semana. Então, tem um grupo que vem segunda, quarta e sexta, e tem um grupo que vem terça, quinta e sábado, né? Só no de domingo que a gente fala que não abre hemodiálise. Os outros dias, independente se é feriado, Natal, Ano Novo, a hemodiálise funciona, porque o paciente da hemodiálise, ele não vive mais sem aquele tratamento. E qual o tempo que ele fica na máquina, geralmente? Em média, assim, 3 horas e meia, 4 horas por sessão, né? E que é um processo que também acaba debilitando o paciente nesse vai depender, sim, da idade do paciente, das outras doenças associadas, né? Mas, lógico, ele não vai sair de uma sessão de hemodiálise com a mesma disposição que se ele não estivesse fazendo esse tratamento. Muito bem, doutora. A sua vinda ao programa é sempre muito esclarecedora e importante para a nossa população, porque a gente vai passando informações que muitas vezes a pessoa está em casa lá, né? De repente, eu até fico imaginando, a pessoa lá chegou em casa, está lá com aquela dorzinha e tal, vai lá pegar um anti-inflamatório, a doutora fala assim, não pode tomar anti-inflamatório. Não, aí mais que 60 anos, gente, não vamos tomar. Não quem vamos tomar. E tem menos de 60 já sabe que tem os rins mais fracos. Eu falo para meus pacientes, vocês já falam que está com o rim mais fraco, não pode tomar anti-inflamatório, né? Esquece. Né, do anti-inflamatório. Isso. E vamos cuidar da nossa saúde, cuidando dos fatores de risco, cuidando da nossa pressão, do diabetes, bebendo bastante água, consumindo pouco sal e fazendo um check-up de rotina dos rins com essa dosagem dessa creatinina. Doutora, muito obrigado por ter vindo. E sempre que for necessário, tem mais uma pergunta? Mais uma pergunta para encerrar aqui. Uhum. As pessoas estão interessadas no assunto, porque é um assunto muito importante, né, Cabreira? Saúde Sim. nossa. Saúde, né? Vamos lá, o ouvinte Pela da Brasilândia nos envia o seguinte áudio. Oi, bom dia, Cabreira. Aqui é o Pela do Jardim Araguaia. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora aí. É o seguinte, tomar cerveja com sal com cerveja, isso, dá pedra no rim? Então eu quero fazer essa pergunta para ela, ok? É o Pela. Muito bom. Isso aí é uma medida com altíssimo fator de risco para formar pedra, né? Uma, ingerindo muito sal, que o sal já é fator de risco para formar mais pedra no rim. E a cerveja, a gente, apesar de estar bebendo cerveja, vai lá, urina muito, acha que está sendo bom, mas a gente está desidratando, né? Porque ela acaba sendo diurética e a gente perde muita água. E além disso, quem toma muita bebida de álcool, principalmente cerveja, tem risco de ter problema de ácido úrico. E se o ácido úrico sobe, vocês podem ter certeza que o rim vai sentir. Então, o ácido úrico também não é bom para os rins. Alto não é bom para os rins. Então, a cerveja já tem um probleminha dela. Então, acrescentar sal, piorou. Então, é receita para ter problema no rim, né? Tá aí, Pela, tá a dica dada aí. Doutora, obrigado, viu? Obrigada. A gente agradece demais a sua presença aqui e tenho certeza que essas informações que a senhora passou vão ficar martelando na cabeça das pessoas, porque a nossa população está ficando idosa. Sim. Está aumentando o número de idosos. A população está aumentando. E, evidentemente, essa população tem que começar a prestar atenção nesses detalhes. Sim. E essas informações que a senhora trouxe são fundamentais. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.